Olá, muito boa noite. Fala Cabo Verde desta segunda-feira, 13 de janeiro, já está no ar. Seja bem-vindo. Boa noite, Rita. Boa noite, Elisandra, e boa noite também para si que nos acompanha através das nossas plataformas. Vamos acompanhar agora os destaques que marcam a atualidade. Cabo-verdianos enaltecem a liberdade e democracia no país e afirmam que Cabo Verde é um exemplo de democracia na África. Analista destaca ganhos conquistados com a liberdade e democracia em Cabo Verde e afirma que o país está com uma democracia em apuramento. Economista e consultor internacional Vítor Fidalgo defende que é fundamental aumentar as taxas de crescimento anual e estar acima de 7%. Escassez de mão de obra na agricultura preocupa os agricultores de diferentes vales agrícolas de Santo Antão. A nível internacional, explosão em mina causada pelo gás metano provoca 4 mortes e deixa 9 desaparecidos. Vítimas e desaparecidos aumentam e ventos fortes agravam combate às chamas em Los Angeles. Cabo Verde celebra hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e Democracia, um momento para refletir sobre o caminho da democracia no país. Na sessão solene, o Presidente da República ressaltou a importância do uso da inteligência artificial para fortalecer as instituições democráticas. 13 de janeiro de 1991, uma data histórica para o país que remonta a um marco fundamental para a trajetória democrática de Cabo Verde. No seu discurso na sessão solene em comemoração a esta data, o Presidente da República, José Maria Neves, demonstrou preocupação com relação à liberdade e à democracia a nível mundial, que, segundo ele, está sob ameaça. Por isso, destacou que é fundamental uma união de todos para uma reflexão sobre aquilo que é necessário para fortalecer a democracia cabo-verdiana, que ainda é jovem. As instituições democráticas revelam algum cansaço e os cidadãos estão cada vez mais diferentes da política e dos políticos, o que requer naturalmente uma aprofundada reflexão em várias vertentes. Essa reflexão não pode deixar de fora um tema que está na ordem do dia. Estamos a referir-nos à inteligência artificial. Importa considerar que a inteligência artificial traz acoplada vários reptos quanto à sua aplicação que se quer com ética e responsabilidade. José Maria Neves destacou, entretanto, a importância da regulamentação da inteligência artificial, enfatizando que, embora essa tecnologia traga inovações significativas, ela também impõe riscos à integridade das democracias. Por sua vez, o presidente da Assembleia Nacional alertou que o aumento da desconfiança nas instituições e a crescente insatisfação popular podem representar uma ameaça à estabilidade da democracia. A democracia é um sistema frágil e, por mais sólida que possa parecer estar, está sujeita sempre a riscos. O crescimento da desconfiança nas instituições, a insatisfação popular e a falta de um verdadeiro diálogo político e social são fatores que podem comprometer a confiança do povo nas estruturas do poder. Já o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que acompanhou as intervenções durante a sessão solene, expressou satisfação com a preocupação compartilhada entre os atores políticos quanto à necessidade de zelar pela democracia. Por isso, eu gostei particularmente da convergência para, em primeiro lugar, os consensos que são necessários para a eleição de órgãos externos ao Parlamento, e que exigem 2/3, portanto, maioria qualificada. Estou a falar da Comissão Nacional de Eleições, que já está com mandato expirado, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que já está com mandato expirado, da Comissão de Proteção de Dados, que já está com mandato expirado, a composição do Tribunal Constitucional,
esta convergência é muito importante porque deriva da vontade política e nós temos que traduzir essa vontade política em votação. Outro tema destacado pelo primeiro-ministro foi a necessidade de combater os impactos negativos das redes sociais e da inteligência artificial, especialmente quando são utilizadas da forma errada. Também durante a comemoração do 13 de janeiro, os representantes dos partidos políticos destacaram progressos ao longo dos 34 anos de liberdade e democracia. Não obstante dos progressos, apontaram também vários desafios para o reforço da democracia. A construção de uma democracia plena requer uma vigilância constante, defendeu a UCID, que apontou vários desafios a serem enfrentados para o reforço da democracia. Desde já, a desigualdade socioeconómica, que apesar dos avanços, continua sendo um problema em Cabo Verde. A corrupção. Embora o país tenha implementado diversas reformas com vista ao combate deste flagelo, ainda existem casos de corrupção envolvendo figuras públicas, especialmente em níveis locais e no setor público, o que pode minar a confiança das instituições democráticas. Por sua vez, o PAICV destacou como um dos maiores obstáculos o elevado índice de abstenção nas eleições autárquicas, um fator que pode enfraquecer a legitimidade do processo democrático. Destaca-se com preocupação o aumento progressivo da taxa de abstenção eleitoral, que evoluiu de 24,73% em 1991 para alarmantes 49,78% nas últimas eleições autárquicas. Este fenómeno pode refletir uma erosão da confiança dos cabo-verdianos no processo democrático e nas instituições políticas, representando por isso uma ameaça séria à robustez e à legitimidade do nosso sistema democrático. Já o MPD afirmou que os principais problemas dos cabo-verdianos são bem conhecidos, destacando que o governo irá continuar a trabalhar para dar as respostas. Os principais problemas dos cabo-verdianos são bem identificados: o desemprego, a pobreza, a saúde, os transportes e, consequentemente, e mais recente, algum sentimento de insegurança. O governo, apoiado por este grupo parlamentar, não poupará esforços para continuar a trabalhar afincadamente de modo a dar respostas atempadas aos problemas que o povo cabo-verdiano enfrenta no dia a dia. O deputado reconheceu que o esforço necessário para superar esses desafios é considerável e exige um trabalho contínuo. Os cabo-verdianos consideram que no país a liberdade e democracia são valores fundamentais que caracterizam a sociedade. Estes destacam que as eleições em Cabo Verde são exemplos práticos de que o arquipélago é um exemplo de democracia em África. Em cada 13 de janeiro, Cabo Verde reafirma seu compromisso com a paz, a liberdade e a democracia. Valores que marcaram a transição do país para um Estado democrático. Os cabo-verdianos avaliam o país como um exemplo de democracia na África. Bom, 13 de janeiro para mim e para Cabo Verde também foi bom. É bom e foi bom para mim. Antes nunca tinha oportunidade de ir à urna. Como um cidadão de democracia na Cabo Verde, não tinha mais direito. Comparando com outros países da África, e mesmo não só, e o mundo inteiro não tem boa democracia. E nosso resultado eleitoral sempre foi respeitado e também o povo sempre acata. E no último tempo houve pouca aderência à urna, mas para mim é bom. A democracia para mim foi bom, ótimo. Então, um dia, um dia feliz, alegre para a independência, um dia grande coisa para mim. Nós um país democrático. Tem liberdade de falar, de expressar. Nós é livre e democrático. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de nós escolher, de nós voto, que não crê naquele tipo de candidato que não crê. E nós também não temos liberdade de expressar nosso sentimento, nosso pensamento de forma livre.
Com o passar dos anos, o 13 de janeiro passou a ser um dia de reflexão sobre o processo de consolidação da democracia em Cabo Verde. Alguns entrevistados avançaram que ainda há alguns desafios no sistema democrático do país. Acerca da democracia na Cabo Verde, é claro que desde a independência até hoje, Cabo Verde já teve grandes ganhos, mas ainda tem mais desafios que se ultrapassam. É claro que ainda nós é um país novo, um país jovem, com democracia jovem, mas Cabo Verde, na minha opinião, é um país que instituições funcionam, tem liberdade de instituições, órgãos de Estado funcionam, mas com esses desafios que ainda precisa ser ultrapassados, desafios que nós no futuro não nos conhecemos. Para mim tem muita coisa que ainda tem que mudar no nosso país. É um data histórico marcante para a nossa cultura. E espero que esse governo mude mais coisas ainda. Às vezes para reclamar os direitos em certas instituições, boca tem liberdade de expressão. Para os cabo-verdianos, o 13 de janeiro é uma oportunidade para renovar o compromisso com o futuro e com o fortalecimento das instituições democráticas. Analista avalia Cabo Verde como um país em que a liberdade e a democracia está em processo de apuramento. Silvino Évora avançou que o país está vivendo um momento de avaliação crítico em relação aos seus princípios democráticos. De acordo com o analista Silvino Évora, embora Cabo Verde seja amplamente reconhecido como um exemplo de estabilidade política, há certos desafios emergentes que indicam a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso das práticas democráticas no país. Eu considero que Cabo Verde é um país com uma democracia em apuramento. Nós não estamos numa situação em que nós possamos dizer que temos uma solidez que nos permita ir descansar. Se nós olharmos para o percurso de 91 a esta parte, já vamos com 34 anos de caminho, é claro que nós temos muitos ganhos, nós encontramos muitos ganhos nesse percurso feito, mas nos últimos tempos também encontramos alguns sinais de preocupação. Para já, a essência da democracia é a participação cívica. E nós temos estado a assistir a um período em que as pessoas afastam-se dessa participação, sobretudo na componente política. Nós temos tido eleições após eleições, nós temos tido afastamento das pessoas em relação ao exercício do seu direito ao voto, que é um dos elementos centrais da corporização do sistema democrático. Esta é uma preocupação que nós temos e até nós temos tido debate em relação a solucionamento dessa questão e algumas pessoas, inclusive, apontam o caminho, por exemplo, do voto obrigatório, que eu não considero que é o mais adequado, porque a democracia tem que velar pela liberdade das pessoas. Este aponta alguns desafios que o país tem enfrentado nesta matéria, destacando questões relacionadas à liberdade de expressão. É preciso recentrar a questão da democracia em Cabo Verde. Nós também temos uma outra questão em Cabo Verde que é importante, que é a forma como as pessoas andam a participar no ciberespaço. Eu acho que tem havido um sinal de falta de respeito para com as autoridades. O que assegura um Estado é, sobretudo, a robustez das suas instituições. Agora, tem sido muito normal nós irmos ao Facebook, encontrarmos abordagens a pessoas que representam os órgãos de soberania nacional sem o mínimo respeito que seja. Eu acho que a liberdade de expressão é muito importante e nós devemos proteger, mas eu acho que há coisas que também deve-se ter medidas para as coisas. Independentemente da família partidária de que a pessoa vem, porque o que está em causa não é a pessoa nem os partidos políticos, mas o que está em causa é o respeito que nós temos que ter pela nação, pelo Estado, porque o Estado é algo muito sério e se nós efetivamente queremos
continuar a ter um país a crescer, um país com integridade, nós temos que também respeitar quem em cada momento está a exercer determinados cargos no nosso país. Segundo Silvino Évora, é fundamental que os partidos políticos adotem medidas rigorosas para eliminar a prática de compra de votos, pois ela corrompe o processo democrático. Outra coisa, nós temos que olhar também para o posicionamento dos partidos políticos. Nós não podemos ter os partidos políticos em cada eleição apontar dedo mutuamente a dizer este comprou o voto, aquele comprou o voto e depois nenhum de nós. Eu não estou a dizer que não devem dizer, eu estou a dizer que se estiver a comprar que não se compre. Porque comprar a consciência das pessoas é aldrabar a democracia, porque a democracia pressupõe que as pessoas se expressem livremente, formem as suas consciências e participem no debate público em função dessa formação de consciência e da sua ideia construída à volta das coisas da nação. Então, neste caso, se eventualmente se está-se a fazer esse tipo de coisas, é preciso que os partidos políticos recentrem o seu papel na democracia e moralizem as eleições e moralizem os votos. O mesmo ressaltou que, para garantir o fortalecimento das instituições democráticas, será essencial uma vigilância constante e um diálogo construtivo entre as autoridades e a sociedade civil. Os membros da direção do MPD confirmaram Ulisses Correia e Silva como candidato para as legislativas de 2026. Uma decisão que saiu da última reunião do partido, que foi realizada no último fim de semana. Ulisses Correia e Silva foi novamente escolhido pela direção nacional como candidato do Movimento para a Democracia às legislativas de 2026. Durante a reunião, foi realizado um diagnóstico aprofundado sobre o desempenho do partido. Os membros identificaram as lições aprendidas e definiram ações para fortalecer a ligação com os militantes de base e aumentar a atividade política em todas as frentes. A escolha de Ulisses Correia e Silva por unanimidade para liderar a corrida legislativa, segundo a direção do partido, é uma decisão que reflete a confiança da direção nacional na sua liderança e na sua capacidade de continuar a guiar o partido e o país rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Numa publicação nas redes sociais, o partido garante que está preparado para enfrentar os desafios de 2026 e continuar a trabalhar por um Cabo Verde mais próspero e inclusivo. Análise da derrota nas eleições autárquicas de 1 de dezembro de 2024 e a definição das orientações para os próximos desafios eleitorais foram os pontos em agenda. Economista, consultor internacional e especialista na área do turismo, lançou um olhar sobre a economia para este ano de 2025. O especialista analisou alguns cenários interno e externo, com destaque para o setor do turismo. Vítor Fidalgo considera que 2025 vai ser um ano de incerteza, até porque, segundo disse, a nível mundial se desconhece o que vai ser o programa da nova administração Trump nos Estados Unidos. Avançou que a Europa está praticamente no fundo do poço e que não se sabe que soluções vai encontrar para relançar a sua economia. Quanto ao arquipélago, afirmou que o nosso país depende quase totalmente da Europa, que é o principal fornecedor, e que, apesar disso, como pequena economia, possamos fazer algo diferente para contrariar alguns determinantes. Defendeu que Cabo Verde internamente tem de melhorar a sua atratividade e competitividade, porque o país não tem outra solução senão continuar a atrair o capital estrangeiro para dinamizar a economia, criar emprego e rendimento. Quanto aos produtos turísticos, numa entrevista ao Expresso das Ilhas, salientou que o principal produto de Cabo Verde é sol e praia e que não se deve sentir nenhum complexo sobre isso, pois considera que Cabo Verde
não é o único país que aposta nisso. No entanto, apontou soluções e disse que o turismo deve ser usado com cabeça, tronco e membros e defendeu que uma das coisas onde se deveria usar o fundo do turismo é no desenvolvimento da infraestruturação e alojamentos e assentamentos populacionais nas Ilhas do Sal e Boa Vista para evitar que renasçam novamente guetos. Ao lançar um olhar sobre as tendências futuras, Vítor Fidalgo considerou que neste momento há algum dinamismo preparatório e que se essa dinâmica continuar e for posta em prática, vamos ter bons e novos produtos nos próximos 2 anos, o que vai contribuir para melhorar o PIB de Cabo Verde. Para o efeito, concluiu dizendo que é fundamental aumentar as taxas de crescimento anual, pois acha que crescer 4,5% ou 5% não é o suficiente e que temos que estar acima de 7% para que a cada 10 anos possamos subir um degrau na nossa classificação. Nos diferentes vales agrícolas em Santo Antão, os produtores têm relatado dificuldades em encontrar trabalhadores para as tarefas agrícolas. Segundo a classe, essa situação pode comprometer o futuro do setor agrícola na região. Hidralino Fortes, o presidente da Associação dos Agricultores de Alto Mira, afirmou que a escassez de mão de obra é uma das maiores preocupações dos agricultores, mencionando que a saída dos jovens pode ser uma das principais causas desse problema. Na Ribeira das Patas, Arlindo Delgado, presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado Local, afirmou que a falta de mão de obra já é uma realidade na região, ressaltando o desinteresse dos jovens pela atividade agrícola. Neste período de safra de cana-de-açúcar, os agricultores têm enfrentado grandes dificuldades para encontrar trabalhadores, uma situação que, segundo este responsável, representa um dos maiores desafios para a agricultura no município. O Vale da Ribeira da Cruz também enfrenta o mesmo problema, conforme relatou o agricultor Marcelino Medina, que destacou que a escassez de mão de obra se agrava durante a colheita de cana-de-açúcar. Os produtores apontam a imigração de jovens para as outras ilhas como uma das principais causas dessa falta de trabalhadores nas comunidades rurais do Porto Novo. A operação do novo centro de expurgo no município de Porto Novo, em Santo Antão, surge como uma das maiores expectativas dos agricultores para o ano de 2025. De acordo com os produtores locais, esta infraestrutura será fundamental para a resolução de problemas históricos de escoamento. A construção do novo centro de expurgo no Porto Novo, em Santo Antão, é uma das principais apostas dos produtores agrícolas para o ano de 2025. Considerada uma infraestrutura essencial, esta nova instalação deverá impulsionar a exportação de produtos agrícolas e melhorar as condições de escoamento. O centro, que está a ser edificado nas instalações portuárias do Porto Novo, pretende melhorar significativamente as condições de trabalho dos agricultores e facilitar o envio dos produtos para fora da ilha. A obra, que foi consignada no final de novembro de 2023, tem um investimento de 80 mil contos, integra um plano mais amplo de investimentos da Enapor. Para os produtores, este centro de expurgo representa uma oportunidade para superar o embargo imposto aos produtos agrícolas da ilha devido à praga dos milpés. A localização estratégica do centro, junto ao porto, vem reforçar a eficiência do processo de inspeção e embalagem, elementos cruciais para garantir a qualidade e a competitividade dos produtos de Santo Antão. Os agricultores estão confiantes que o novo centro de expurgo trará várias vantagens, especialmente no que diz respeito ao aumento do escoamento e à melhoria das condições para o comércio agrícola. O impacto positivo, segundo os responsáveis, será notado ainda no decurso deste ano. O Fala Cabo Verde faz agora uma curta pausa. Até já.
Veja já a seguir quem são os vencedores de mais uma edição da Corrida de Liberdade, evento que contou com 150 atletas provenientes de todas as ilhas. Cabo Verde perde o último jogo de preparação, mas mostra bons sinais para o Campeonato do Mundial de 2025. Escritor cabo-verdiano Ailton Moreira defende a necessidade de democratizar a literatura no país e destaca a importância de refletir sobre essa questão. O Fala Cabo Verde já está de volta. O Presidente da República promove a 14ª edição da Semana da República, dando continuidade às reflexões sobre as novas tecnologias, inovação, juventude e a inteligência artificial. O evento decorre este ano sob o lema Cabo Verde 2075, Novas Possibilidades, Transformação Inteligente. Após a tradicional sessão solene na Assembleia Nacional, o chefe de Estado realiza um conjunto de programa de eventos comemorativos da Semana da República, que insere no Dia dos Heróis Nacionais, 20 de janeiro, data que assinala a morte de Amílcar Cabral. O evento decorre este ano sob o lema Cabo Verde 2075, Novas Possibilidades, Transformação Inteligente, e possui, segundo José Maria Neves, um simbolismo maior numa altura em que o país comemora 50 anos da independência nacional. O Presidente da República convocou todos os cabo-verdianos a refletirem sobre o futuro do país e a debaterem sobre soluções inovadoras que possam impulsionar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde nos próximos 50 anos. A Conferência Inteligência Artificial e Desenvolvimento, programada para quinta-feira, que busca incentivar Cabo Verde e África a abraçarem e a buscarem soluções da inteligência artificial Made in CV, Made in África. Será um dos pontos altos desta 14ª edição da Semana da República. Para celebrar o Dia da Liberdade e da Democracia, todos os anos realiza-se na cidade da Praia a Corrida da Liberdade. Artur Silva sagra-se bicampeão da prova dos 10 km e Letícia Neves ficou em primeiro na mesma categoria, só que em feminino. Como já é tradição aqui na capital do país, todo dia 13 de janeiro arranca a famosa Corrida da Liberdade. Este ano este evento já vai na sua 17ª edição com o lema Desporto para Todos em 7 modalidades diferentes. Artur Silva de São Vicente e Letícia Neves de Santo Antão cruzaram a linha em primeiro lugar na prova dos 10 km em masculino e feminino, respectivamente. Dá um sabor especial porque eu treino a tio. Às vezes me sou, às vezes uma colega, mas sempre mais teu e me sou. Muito agradecer também ao treinador João Silva, Portugal. Muito agradecer também à emissora também para o apoio que está dando. Agradecer ao patrão também lá de empresas tão moderno também que pensam para bem.
treino tem sido direito, todo dia treinar, graças a Deus, e me está motivado que é para elevar nível ainda mais. Que treinos, se não encontrar condição ali, para tentar na Portugal ou outro país. A corrida foi de contra. É a primeira vez que estou participando da Corrida de Liberdade. Meu objetivo é treinar para fazer a melhor prova. E para ter aquela performance ali, é claro que eu tive seu tempo na preparação, né? Claro, treinar todo dia. E ainda na prova dos 10 km, William Santos, da localidade de Ribeira Grande, em Santo Antão, de apenas 20 anos, e Edna conseguiram o segundo lugar. A minha primeira corrida na Corrida de Liberdade aí na Santiago foi um grande corrida. Me ficar na segunda e ficar muito contente por isso. Vamos ter que aproveitar para agradecer a vencedores e participantes. Ano passado me corri ficar no quarto lugar, então eu só me trabalhar, me consegui alcançar o segundo lugar, estou muito contente. Muito contente. E qual foi a dificuldade que eu tive no treinamento? No treinamento sempre eu tenho dificuldade, mas durante a competição foi muito bom. E pensando de qual que é a perspectiva? A perspectiva é bem treinar mais, que é para melhorar ainda muito mais. O terceiro lugar, ainda nos 10 km, foram ocupados pelos atletas Elinise Mendes, da Sumada, e Ivan Fortes, de Santo Antão. Segundo a organização, como todos os anos, a Corrida da Liberdade decorreu de forma tranquila, pelo que o diretor do desporto da Câmara Municipal da Praia atribuiu nota positiva para essa 17ª edição. Normalmente não tinha grande expectativa e, como sempre, que não sabe, Corrida da Liberdade é uma marca já que ia ter sido implementada no nosso município, e não tive cerca de quase 150 atletas que vêm de todas as ilhas, e também não tive os bons números de participantes na caminhada, e portanto acho que é um balanço positivo. De recordar que no ano passado, Arthur Silva e Liliana Medina venceram a 16ª edição da Corrida da Liberdade. Éder Vaz para os estúdios da Record Cabo Verde. Ainda no mundo do desporto, ontem, domingo, no último jogo de preparação, a Seleção Nacional Masculina de Handebol perdeu para a Macedónia do Norte. A derrota foi por 26-27, entretanto a seleção mostra bons sinais para o Campeonato do Mundial de 2025. Conforme uma publicação feita na página oficial da Federação Cabo-Verdiana de Handebol, apesar da derrota, a equipa fez uma exibição sólida, destacando-se ao terminar a primeira parte à frente com 15-14. A Federação Cabo-Verdiana de Handebol ressaltou que a seleção teve momentos de grande qualidade, mostrando evolução a cada jogo. A entidade fez um balanço positivo do estágio de preparação realizado na Croácia, afirmando que a seleção está pronta para a sua estreia no Mundial, agendada para quinta-feira. Cabo Verde está no grupo G do torneio, onde enfrentará as seleções da Eslovénia, Islândia e Cuba. A estreia da seleção nacional será no dia 16 deste mês contra a Islândia, em Zagreb, na Croácia. Ailton Moreira, jovem engenheiro e poeta cabo-verdiano, residente no Brasil há quase uma década, lança a sua terceira obra literária. A coleção de contos aborda os desafios enfrentados pelos cabo-verdianos além fronteira. O autor revelou que a sua paixão pela escrita surgiu desde a época do ensino secundário de uma forma natural e que o livro é uma expressão das suas experiências e sentimentos, mas também de contribuir para a valorização da língua materna. A minha início na escrita já começa desde a época de liceu. Resolvi na 2019 crava meu percurso literário com a apresentação da minha primeira obra, que foi Pingo de Esperança, lançado lá no Brasil. O fato de não escrever na português e na crioulo é mais para demonstrar que nunca que panha crioulo para não pôr riba de português, mas muito pelo contrário, no que pus no mesmo patamar. Então, escrever na português e na crioulo é para demonstrar que nós não podemos flutuar entre as duas línguas, mas aquelas duas línguas de nós não podemos usar que tudo nós para nos expressar.
Para o jovem escritor, a produção literária em Cabo Verde está ainda restrita a um grupo específico, não estando ainda democratizada. Ele defende a necessidade de democratizar a cultura, incluindo a literatura no país. Infelizmente, ainda na Cabo Verde, produção literária é algo que está restrito ainda a um determinado grupo e ainda nunca consegue democratizar. Hoje, não dá tão especial que não fala sobre democracia. É também importante não fala sobre democratizar a cultura, acesso à cultura. E quem fala acesso à cultura também só fala de acesso à nossa literatura. Um livro hoje no mercado é cerca de 800, 1000 escuros para riba. Grande parte da nossa população de baixa renda que tem condições de adquirir livro. Modo que não democratiza acesso à literatura com custos de livro tão elevados assim. Então, é importante realmente nos refletir na data acima hoje com relação a democratizar acesso à nossa literatura. Ailton Moreira ainda nos presenteou com uma performance da sua poesia. Na Nharubeira não tem sossego, não tem frescura de chandicutelo, gota d'água para Nhanobé. Na Nharubeira, Pedro com o Palo tá cote junto, Joana com Maria tá apanha água no mesmo poço, Carlito com Zezito tá governa mesmo limária e junto esta chinta na ladeira, Natália Sancho com pelado. Na Nharubeira, Francisco com Domingo tá flamantenha, Tiburcio tá subindo na cutelo, tá já tá santa parteira lá que lotulão, Malizita prenhara 9 meses de chintidor de parimento. Na Nharubeira que tem flaro flá para que gente dizer pouco, se papiaro tá saber quem crué, e justiça é feito lá me. Nharubeira esse que feito, que tem importância e qualidade ou defeito, para modo ele está na mim e mim na ele. Na Nharubeira anta jata, anta da mão na peto, anta grita sabura de estar riba desse chão. Ribondical, é boa que fonte de minha inspiração. A cada passo que anta dá, tá espelha a pensar. A cada caminho que anta anda, tá demonstra amor sem par, para esse berço que criam e educam. Jancre volta para Nharubeira. Destaca-se ainda que o escritor Ailton tem vários projetos para 2025, incluindo a iniciativa de trabalhar com jovens que desejam começar a escrever. Ele pretende oferecer suporte no processo de edição de livros e orientá-los sobre o caminho a seguir. Momento agora para mais um intervalo no Fala Cabo Verde. Voltamos dentro de instantes. Fala Cabo Verde já está de volta. Momento agora para conferir os destaques internacionais. Desconhecidos incendiaram na madrugada desta última sexta-feira 3 residências num bairro em Moçambique. Uma das residências incendiadas é da secretária do bairro. Às horas de madrugada, o Sr. Ernesto ouviu um barulho estranho no quintal da sua residência. Quando despertou, o Sr. Ernesto estava a ser chamado por um grupo de pessoas que, segundo ele, estavam munidos de katanas. Eu vi, ela tinha Caetano,
Depois aí ele mandou para ele sentar embaixo, ele começou a entrar dentro das casas, queimar e fazer o que ele que fez tudo. Primeira coisa, bateu as portão e foi na garagem bater para sair, para tirar o carro. Eu entreguei a chave, está aqui a chave. Ele pôs o carro trabalhar, tirou o carro para fora, ficou ali e pronto, pediu fósforo, não sei o que, começaram já a queimar o carro. Até já começou a entrar dentro da casa, a pegar as outras coisas, também meter em cima do carro, portão, não sei o que, tudo. Quer dizer, muitas coisas que andou queimar ali. E o que não consegui tirar, parece, são painéis solares, que eu tinha um painel solar grande, estava ali. As baterias até hoje não vi, mas parece que já também tirar as baterias, porque bateu aquela porta, aqueles baterias grandes, porque tinha 6 baterias daqueles grandes. A casa, a viatura e o trator do Sr. Ernesto foram incendiados. O nosso entrevistado explica que escapou o linchamento e foi feito de refém até a casa da secretária do bairro, que também é secretária do comitê de zona, onde a sua residência não escapou à destruição e o incêndio. Porrada com as garrafas como que não tinha cerveja, só tinha sumo e refresco, não sei quanto. E pronto, depois de acabar de fazer todo o trabalho que ele pensava, pegou-me a lona, eu tinha aquela lona grande preta, me embrulhar que é para me queimar. Só disse, não, você não bate, não queima, não sei quantos. Pronto, me deixou, começou já me levar para vir diretamente para aqui, com ela a pé, eu não tinha chinelo, não tinha nada. Após incendiarem a viatura e a residência, levaram o proprietário da casa de refém até a casa da secretária aqui do bairro de Mintilene. Deram pacada, não sei porrada, não porrada, mas opa. Por sorte não foi linchado. Eu não recuso comer bolacha, nem eu tinha que... Na casa da secretária do bairro, a destruição também foi massiva. A casa e as capoeiras foram incendiadas. A proprietária da casa disse à nossa reportagem serem alguns membros do Podemos que incendiaram os seus bens. Eu não sei, o que eu sei é que eles são do Podemos. Não sei qual é que foi o interesse de vir à minha casa, queimar, destruir a minha casa. Segundo os moradores, a destruição e incêndio das casas começou por volta das 2 horas da madrugada e a polícia chegou às 6 horas da manhã. Os incêndios florestais em Los Angeles, Estados Unidos da América, já causaram a morte de pelo menos 24 pessoas e 16 desaparecidos até agora. Autoridades alertam para o agravamento das condições nesta semana, com a previsão de ventos fortes que podem dificultar o trabalho dos bombeiros. Os incêndios florestais que atingiram Los Angeles continuam a causar destruição, deixando 24 mortos e 16 pessoas desaparecidas até o momento. O número de vítimas pode aumentar, pois as buscas em bairros devastados seguem intensas com a ajuda de cães farejadores. O chefe dos bombeiros pediu aos moradores que evitem retornar às áreas afetadas enquanto equipes trabalham para localizar desaparecidos e controlar as chamas. Os incêndios foram os mais mortais, resultando em 8 e 16 mortes, respectivamente, de acordo com o gabinete do médico legista. Meteorologistas emitiram alerta para ventos de até 113 km por hora nas montanhas, o que eleva o risco de novos focos e dificulta o trabalho das equipes de emergência. Um centro de apoio foi criado para reportar desaparecimentos e oferecer informações sobre as condições das residências atingidas. As autoridades seguem monitorando a situação, com o dia mais crítico previsto para esta terça-feira, segundo os meteorologistas. Uma explosão causada por gás metano em uma mina de carvão no Paquistão
resultou na morte de 4 trabalhadores. A tragédia ocorrida na última quinta-feira deixou ainda 9 pessoas desaparecidas, enquanto equipes de resgate trabalham intensamente para localizá-las. As autoridades do Paquistão já iniciaram uma investigação para determinar as circunstâncias do acidente e avaliar se as medidas de segurança estavam sendo adequadamente aplicadas no local. Testemunhas relataram que o incidente ocorreu de forma repentina, impossibilitando a evacuação dos trabalhadores. Já os especialistas alertam para o risco contínuo de novas explosões devido à presença de gás acumulado na mina. Um incêndio numa habitação na comuna de Lens, na França, resultou em 3 mortes durante a madrugada desta segunda-feira. Os bombeiros foram acionados por volta das 4 horas da manhã, horário local, e encontraram 2 meninos, um de 11 e outro de 12 anos, que conseguiram escapar das chamas e foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves. No interior da casa, os socorristas encontraram 2 corpos ainda durante a madrugada. Já pela manhã, o 3º corpo foi localizado, sendo identificado como o da mãe da família, e as outras 2 vítimas mortais seriam 2 dos seus filhos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e as autoridades locais estão a conduzir as investigações para apurar o ocorrido. O fogo já foi controlado pelos bombeiros, mas a tragédia deixou a pequena comunidade de Lens em choque. Um grupo de ativistas encostou-se à parede em Zona Nobre para denunciar a operação realizada no Martim Muniz, em Lisboa. Acreditam que existe uma espécie de criminalização por todos aqueles que moram na periferia. Encostados à parede como se estivessem a ser alvo de uma rusga. Um cenário que não se vê com frequência nas zonas nobres da cidade, mas que é habitual nos bairros sociais e da periferia de Lisboa. Toda a gente merece ser tratada com respeito. Toda a gente que trabalha, que vive cá, tem que ter liberdade, dignidade e direitos sociais. E a intervenção policial deve ser feita com os cidadãos, não deve ser feita como se fossem inimigos, terroristas, etc. Uma recriação da operação policial no Martim Muniz, promovida pelos organizadores da manifestação Não Nos Encostem à Parede. São cerca de 20 pessoas que estão aqui hoje. É um momento de encenação, é um momento para marcar a manifestação de amanhã. O objetivo foi demonstrar como seria se fosse feita numa zona de Lisboa onde as rusgas não têm lugar e também apelar à participação na manifestação deste sábado. Não é, como é óbvio, uma manifestação contra a PSP. É contra a forma como se faz o policiamento. Nós queremos mobilizar o maior número de pessoas para amanhã podermos dizer alto e bom som que os portugueses não são racistas, não são xenófobos. A manifestação foi organizada por mais de 1.600 pessoas e uma centena de organizações cívicas. Pretende mobilizar milhares de pessoas contra o racismo, xenofobia e preconceito. Arranca às 3 da tarde da Alameda e vai até à Praça do Martim Muniz. Meia hora depois começa a vigília convocada pelo Chega, sob o lema Pela Autoridade e contra a Impunidade. E assim o Fala Cabo Verde de hoje, segunda-feira, 13 de janeiro, chega ao fim. Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua preferência. Voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem.